Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael e eu estou fazendo esse vídeo hoje para repassar uma lição sobre os princípios ambientais. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, você já sabe o que fazer. Inscreva-se agora mesmo e ative as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Então vamos lá, se você quer estudar comigo Direito Ambiental, Princípios Ambientais, pega sua caneta, pega o seu papel e vamos estudar. Princípios ambientais. Em direito ambiental, não há uma uniformidade doutrinária na identificação dos seus princípios específicos, bem como do conteúdo jurídico de muitos deles. Os princípios ambientais, eles vêm espalhados ao longo da legislação, e como exemplo nós podemos citar os da Lei 12.187 de 2009, que aprovou a Política Nacional sobre a Mudança do Clima. E quais são esses princípios? São o da precaução, o da prevenção, o da participação cidadã, o do desenvolvimento sustentável e o princípio das responsabilidades comuns, que é aplicado no âmbito internacional. Os órgãos da administração pública, inclusive os do Poder Judiciário, eles são responsáveis pela execução da Política Nacional sobre a Mudança do Clima, devendo observar, entre outros, os princípios da precaução, da prevenção e da participação cidadã. Então vamos falar agora sobre os princípios, especificamente sobre cada um deles. O princípio da precaução, ou princípio indubio pro natura. O princípio da precaução trata de risco incerto, de risco duvidoso. Então, sempre associa isso. Risco incerto, risco duvidoso, princípio da precaução. Se determinado empreendimento puder causar danos ambientais sérios ou irreversíveis, contudo, inexiste certeza científica razoável quanto aos efetivos danos e a sua extensão, mas há uma base científica razoável fundada em juízo de probabilidade não remoto da sua potencial ocorrência, o empreendedor ele deverá ser compelido a adotar medidas de precaução para elidir ou reduzir os riscos ambientais para a população. A incerteza do conhecimento científico deve incitar a prudência, por lógico. A ignorância ela não pode ser pretexto para a imprudência em questões ambientais. E, na dúvida, opta-se pela solução que proteja imediatamente o ser humano. Importante, a incerteza científica milita em favor do meio ambiente e da saúde, indubio pro natura. A precaução se caracteriza pela ação antecipada diante do risco desconhecido. Precaução, risco incerto, perigo abstrato ou potencial. Nos casos extremos de perigo ambiental, é recomendável que o poder público não libere a atividade supostamente impactante, até que haja uma evolução científica. Tal princípio ele constitui uma garantia contra os riscos potenciais que não podem ser ainda identificados, devido à ausência de certeza científica formal, e baseia-se na ideia de que o risco de dano sério ou irreversível ele requer a implementação de medidas que possam prever esse dano. O STF já se manifestou nessa matéria no sentido de que ofende a Constituição Federal o ato governamental que autoriza a aprovação tácita de registro de agrotóxicos. Já o STJ se manifestou nessa matéria por duas ocasiões, a possibilidade de inversão do ônus da prova. Segundo o STJ, é possível com base no princípio da precaução, tanto que foi editada a súmula 618 do STJ. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Segundo princípio, o princípio da prevenção. O princípio da prevenção, risco certo. Risco incerto, princípio da precaução. Risco certo, princípio da prevenção. É preciso que o ente ambiental faça o poluidor reduzir ou eliminar os danos ambientais, pois estes normalmente são irreversíveis. Este princípio trabalha com o risco certo, pois já há base científica, uma vez que o empreendimento é amplamente conhecido. Este princípio, o da prevenção, ele está implícito no artigo 225 da Constituição Federal e presente na Resolução CONAMA número 306 de 2002, que disciplina os requisitos mínimos e o termo de referência para realizar as auditorias ambientais.
O princípio é um princípio voltado para as atividades de conhecimento humano, risco certo, conhecido ou concreto, em que já se sabe a extensão e a natureza dos males ambientais. O próximo princípio, o da participação cidadã, ou participação popular, ou ainda princípio democrático, ou da participação democrática. Ele está previsto no artigo 225 da Constituição Federal e na ECO 92, a Declaração do Rio de 1992, no princípio 10. As pessoas têm direito de participar ativamente das decisões políticas ambientais em decorrência do sistema democrático, uma vez que os danos ambientais são transindividuais. Por exemplo, a necessidade de audiências públicas em licenciamentos ambientais mais complexos. Outro exemplo é o direito de petição junto ao poder público e até mesmo a ação civil pública. A melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar a participação no nível apropriado de todos os cidadãos interessados. O próximo princípio é o do desenvolvimento sustentável, que possui uma previsão implícita nos artigos 225, combinado com o artigo 170, inciso 6 da Constituição Federal. E o princípio do desenvolvimento sustentável, ele tem previsão expressa na ECO 92, no princípio número 4. Para se alcançar um desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental deve constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada separadamente. Importante, em 1987, houve o relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum. O desenvolvimento sustentável é igual ao desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. As necessidades humanas, elas são ilimitadas, mas os recursos ambientais não são, eles são limitados. O princípio do desenvolvimento sustentável nada mais é do que uma ponderação proporcional entre os direitos fundamentais ao desenvolvimento econômico e à preservação ambiental. Importante em relação ao desenvolvimento sustentável é que ele não possui apenas uma vertente econômica ambiental, mas também uma acepção social, pois pressupõe o desenvolvimento social dos povos, a erradicação da pobreza, que inclusive é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, previsto na Constituição Federal. Mas hoje estamos vendo direito ambiental e não direito constitucional. Importante também que esse princípio tenha aplicação aos recursos naturais renováveis, florestas e animais, e não aos não renováveis, aos minérios, por exemplo. Isso já foi questão de concurso, inclusive, tá certo? Então lembra disso. O princípio do desenvolvimento sustentável se aplica somente aos recursos naturais renováveis e não aos não renováveis. O desenvolvimento sustentável, ele contempla as dimensões humana, física, econômica, política, cultural e social em harmonia com a proteção ambiental. Logo, como requisito indispensável para tal desenvolvimento, todos devem cooperar na tarefa essencial de erradicar a pobreza, de forma a reduzir as disparidades nos padrões de vida e melhor atender às necessidades da maioria da população do mundo. O próximo princípio, o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Todas as nações são responsáveis pelo controle da poluição e a busca da sustentabilidade, mas os países mais poluidores deverão adotar as medidas mais drásticas. Esse princípio ele tem uma feição ambiental internacional e decorre do princípio da isonomia. Ele está previsto no Protocolo de Quioto e no artigo 3º da Lei 12.817 de 2009, que institui a Política Nacional de Mudança do Clima. Existem outros princípios de direito ambiental previsto em legislações esparsas e que são muito importantes para esse estudo, para essa matéria que nós estamos revendo aqui nesse momento, tá certo? Se você chegou até esse momento do vídeo e ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso agora mesmo, mostre o seu apoio, inscreva-se no canal,
ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você está gostando desse vídeo, se este vídeo está te ajudando de qualquer maneira, já deixa o seu joinha aí no vídeo. Isso ajuda bastante a divulgar o vídeo para outras pessoas interessadas nessa matéria. Então vamos falar agora de outros princípios inerentes ao direito ambiental, dando continuidade aqui ao nosso estudo. Um dos principais princípios cobrados em concursos e provas é o princípio do poluidor-pagador, ou o princípio da responsabilidade. Deve o poluidor responder pelos custos sociais da degradação causada por sua atividade impactante. Isso se chama a internalização dos prejuízos ambientais. E qual a justificativa? Os valores dos custos sociais, eles devem ser agregados ao custo produtivo da atividade econômica, como uma forma de evitar a privatização do lucro e a sociabilização dos prejuízos ambientais. Então não pode a empresa só ficar com o lucro e repassar para toda a sociedade o prejuízo ambiental. Cabe ao poluidor compensar ou reparar o dano causado, como medida de internalização dos efeitos negativos externos da atividade poluidora. Esse princípio, ele não deve ser interpretado de forma que haja uma abertura incondicional à poluição, desde que se pague. Não é isso. O poluidor-pagador não é uma questão de pode poluir o quanto quiser, se pagar. Não se trata disso. O poluidor, ele degrada o ambiente dentro dos limites de tolerância previstos na legislação ambiental e somente após o licenciamento. O princípio do poluidor-pagador, ele consta como princípio 16 na Declaração do Rio de 92, a ECO 92. A Lei 6.938 de 81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, prevê no artigo 14, parágrafo 1º, que o poluidor é obrigado, independente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Então veja bem, o poluidor, ele deve indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e também a terceiros por conta de sua atividade poluidora. Importante também, a poluição amparada em regular licença ou autorização ambiental não desonerará o poluidor de reparar os danos ambientais. É exatamente o que estávamos falando agora há pouco, certo? Causando prejuízos à atividade do empreendedor, que seja poluidora, mesmo licenciada, ele é obrigado a reparar ou indenizar. O princípio poluidor-pagador, ele determina a incidência do regime jurídico de responsabilidade civil objetiva pelos danos ambientais. Então, isso é importante também nesse estudo. Princípio do poluidor-pagador, responsabilidade civil objetiva em relação aos danos ambientais. Em contrapartida, nós temos o princípio do protetor-recebedor, que é uma outra face do princípio poluidor-pagador. É necessário a criação de benefícios em favor daqueles que protegem o meio ambiente, com o desiderato de fomentar e premiar essas iniciativas de proteção. Deve haver uma espécie de compensação pela prestação dos serviços ambientais em favor daqueles que atuam em defesa do meio ambiente, como verdadeira maneira de se promover a justiça ambiental. Os benefícios, eles podem ser financeiros, podem ser créditos subsidiados, pode ser a redução da base de cálculo ou de alíquotas de tributos ou a instituição de isenções. O pagamento de serviços ambientais, PSA, ele tem por fundamento o princípio do protetor-recebedor. O princípio do protetor-recebedor, ele tem previsão expressa no artigo 6º da Lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. A Lei 14.119 de 2021, a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, PNSA, institui que serviços ambientais são as atividades individuais ou coletivas que favorecem a manutenção, a recuperação ou a melhoria dos sistemas ecossistêmicos. Então, serviços ambientais, atividades individuais ou coletivas que favorecem a manutenção,
a recuperação ou a melhoria dos sistemas ecossistêmicos. Os serviços ambientais são serviços ecossistêmicos de provisão, de suporte, de regulação ou culturais. Retomando, serviços ecossistêmicos, os serviços ecossistêmicos podem ser de provisão, de suporte, de regulação ou culturais. O pagamento por serviço ambiental, PSA, é a transação de natureza voluntária mediante a qual o pagador transfere ao provedor de recursos financeiros ou outra forma de remuneração nas condições acertadas, respeitada a legislação. O pagador pode ser o poder público, uma organização civil ou um agente privado, pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira. Já o provedor é pessoa física ou jurídica, pública ou privada, sendo um grupo familiar ou comunitário. O próximo princípio aqui em nosso estudo é o princípio do usuário pagador. As pessoas que utilizam recursos naturais devem pagar pela sua utilização, mesmo que não haja poluição. Um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é impor ao usuário contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. A cobrança pelo uso dos recursos naturais é uma tendência a fim de racionalizar a sua utilização, evitar o desperdício e angariar recursos, investimentos, sustentabilidade, mas não podem servir de instrumento de segregação dos menos favorecidos economicamente. Então a cobrança ela visa evitar o desperdício, angariar recursos para que sejam investidos na própria atividade, na proteção ambiental, mas isso não pode ser uma forma de afastar os menos favorecidos. Essa cobrança não pode afastar os menos favorecidos economicamente. Outro princípio é o princípio da cooperação entre os povos, previsto no artigo 4º da Constituição Federal. É um princípio fundamental da República Federativa Brasileira, que deve nortear as relações internacionais. É a cooperação internacional para a preservação do meio ambiente. O próximo princípio é o da solidariedade intergeracional, ou princípio da equidade. Está na parte final do artigo 225 da Constituição Federal. Nada mais é do que um pacto com as gerações futuras. As presentes gerações devem preservar o meio ambiente e adotar políticas ambientais para a presente e futuras gerações, não podendo utilizar os recursos ambientais de maneira irracional, de modo a privar os descendentes. É o princípio número 3 da Declaração do Rio, a ECO 92, que diz: o direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente das gerações presentes e futuras. É uma preocupação, então, com as gerações presentes e também com as gerações futuras. Outro princípio da natureza pública ou obrigatoriedade da proteção ambiental. É dever irrenunciável do poder público e da coletividade promover a proteção do meio ambiente, por ser um bem difuso, indispensável à vida humana sadia e também de toda a coletividade. Deverá o Estado atuar como agente normativo e regulador da ordem econômica ambiental, editando normas jurídicas e fiscalizando de maneira eficaz o seu cumprimento. O princípio da natureza pública da proteção ambiental decorre da previsão legal que considera o meio ambiente como um valor a ser necessariamente assegurado e protegido para o uso de todos. Partindo para o final, o outro princípio é o da função socioambiental da propriedade. Ele é aplicável tanto às propriedades urbanas quanto às propriedades rurais. Inclusive, nós falamos no vídeo de introdução ao direito ambiental sobre a questão da função social da propriedade privada. Se você não viu esse vídeo, então retoma lá na lista dos vídeos o vídeo sobre princípios do direito ambiental, que eu falo um pouco sobre as questões da propriedade e da função social da propriedade. O direito de propriedade ele deve ser exercido em consonância com as finalidades econômicas, sociais e ambientais.
O STJ, se manifestando sobre essa matéria, disse que inexiste direito ilimitado ou absoluto de utilização da propriedade. Então temos como, por exemplo, o Código Florestal, que proíbe a conversão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, ou seja, desmatamento. O próximo princípio, o da informação. O acesso às informações ambientais é imprescindível à formação do bom convencimento da população, que precisa inicialmente conhecer para participar da decisão política ambiental. Está previsto de forma expressa no artigo 6º, inciso 10, da Lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. O princípio da ampla informação existente no direito do consumidor também se aplica na proteção nacional e internacional do meio ambiente. Por fim, o princípio do limite ou princípio do controle. Ele explicita o dever estatal de editar padrões máximos de poluição a fim de manter o equilíbrio ambiental. O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental é um dos instrumentos para a execução da Política Nacional do Meio Ambiente. Bom, pessoal, era isso no vídeo de hoje. Eu me propus a revisar uma lição sobre princípios ambientais. Nós falamos sobre o princípio da precaução, indúbio pro natura, sobre o princípio da prevenção, risco certo, lembrando antes aqui, princípio da precaução, indúbio pro natura, risco incerto ou duvidoso. O princípio da prevenção, quando se trata de risco certo. Falamos também do princípio da participação cidadã, do princípio do desenvolvimento sustentável, falamos também das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, e falamos do princípio do poluidor-pagador, falamos também do princípio do protetor-recebedor, do princípio do usuário-pagador, do princípio da cooperação entre os povos, do princípio da solidariedade intergeracional, do princípio da natureza pública da proteção ambiental, da função socioambiental da propriedade, do princípio da informação e, finalizando, o princípio do limite ou do controle. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de qualquer maneira. Se esse vídeo te ajudou na sua preparação, no seu estudo, por favor, deixa seu like no vídeo, deixa comentários, deixa seus elogios, deixa também suas críticas, sugestões para os próximos vídeos que você gostaria de ver aqui no canal. Se você ainda não fez, você já sabe, inscreva-se no canal agora mesmo, mostre seu apoio, ative as notificações e não perca nenhum dos meus vídeos. Eu espero que esse resumo, que repassar esta matéria contigo, possa te ajudar na tua preparação, se você está estudando para a prova da OAB, para concursos ou até mesmo para a prova da faculdade. Eu espero mesmo que esse vídeo possa te ajudar na tua caminhada, certo? Então, nós nos vemos no próximo vídeo de Direito Ambiental, nós iremos falar sobre a Política Nacional e o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Tá certo? Então, nós nos vemos no próximo vídeo. Não se esquece de ativar as notificações para não perder nenhum dos meus estudos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Eu te desejo sucesso e prosperidade na sua jornada.